tempestade na terra. É diferente de uma tempestade no mar. Você estando em terra, a chuva pode vir, o vento pode vir bem forte, causar alguma destruição, porém você está em terra. Mas quando você está no mar, você está enfrentando a força do vento, a tempestade assolando. Você está enfrentando o mar bravio, que aquele vento está soprando. O medo, o pavor que toma conta do coração do ser humano, quando isto está acontecendo. Imagine você em um grande mar, um mar, um oceano, e de repente você vê que vai se formando uma tempestade. Você não tem como voltar, porque você deixou a terra bem distante, e agora o único recurso é enfrentar a tempestade. Aleluia. É você enfrentar a tempestade. Glória a Deus. Quero chamar a sua atenção aqui, mais uma vez, nesta noite. A murmuração impossibilita de você receber a bênção de Deus. Deixa eu falar algo mais relevante. Se você está em um culto murmurando, é melhor que você não fique nele, porque você está pecando. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento agora o Espírito de Deus está falando comigo. Tem gente aqui murmurando. Peça a Deus perdão por esse pecado. Você está cultuando ao seu Deus. E quando você murmura, você impossibilita do operar de Deus na tua vida. Quando você faz julgamentos precipitados, você está dando vazão à sua carne e abrindo brecha para o adversário. Nós somos canal de Deus aqui na terra. Continue sendo canal de Deus. Você veio adorar, continue adorando. Aleluia. Porque a murmuração, você aborrece a Deus. Aleluia. A tempestade é algo terrível quando acontece. Ontem eu vi um vídeo, não era uma tempestade, mas eu via o mar no movimento, que ele saía apanhando a terra. Não sei se aquilo é verdadeiro. Hoje é tanta coisa aí que me inventam, que a gente fica na dúvida, é verdade ou não? Não era uma tempestade, mas o mar saía consumindo a terra e arrastando o carro, arrastando gente. Se é verdadeiro, eu não sei, mas foi algo assustador para quem estava ali. É algo assustador, se é verdade. Quando nós olhamos a Bíblia nós olhamos para a palavra e nós encontramos esse quadro aqui. Diz a Bíblia que já era tarde, sendo já tarde. E disse Jesus: passemos para outra margem. E deixou a multidão, eles e o levaram consigo, assim como estavam no barco. E diz aqui a palavra: havia também com eles outros barquinhos. Mas levantou-se uma grande tempestade. Levantou uma grande tempestade. Diz uma grande tempestade. Ela vinha acompanhada de um grande vento, um poderoso vento agindo. Aleluia. E agora os discípulos, com certeza, quando eles viram o vento batendo forte, e ele vê que o céu muda, porque a tempestade ela vem de repente. Está aí o céu aberto, mas de repente começa
mudar, o vento também mais forte começa a vir sobre aquele lugar. Eu me lembro que eu estava ali na cidade onde eu nasci. Eu saía com a minha esposa, e quando eu chegava no bairro chamado Liberdade, eu via que o tempo começou a mudar, o vento forte começou a soprar, e ele estava vindo da parte do mar. Quando olhamos para baixo, que a Liberdade é alta e tem a cidade baixa, e quando olhava para baixo, eu via que uma nuvem negra, mas tão negra, estava vindo do mar, e aquilo começou a tomar, e nós seguimos viagem, porque estava indo para o Campo Grande. E quando nós chegamos no Campo Grande, a tempestade já tinha assolado, já tinha arrancado árvores, telhados já tinham sido lançados fora, os camelôs desesperados, porque eles trabalhavam ali na rua e as suas barracas foram arrancadas e levadas por aquele vento forte. E eu vi ali no Fórum do Barbosa, a árvore que tinha ali, que foram arrancadas pelas suas raízes, lançadas por cima de carros que foram machucados por aquelas árvores. Quando eu vi a situação, deu medo, pavor. As pessoas desesperadas, se sabiam que era aquilo que a gente que estava dizendo que já era o final do mundo, é o fim do mundo. Aleluia. Aleluia. O de Jesus não arrebatou a igreja, não. Eu estou aqui, não é possível, Jesus. Como glória. A tempestade, quando vem, ela pega a pessoa em um momento que ele não espera. E os discípulos de Cristo Jesus não esperavam aquela tempestade, mas pegou eles no meio do mar. Aleluia. E começou aquele vento, aquelas ondas, começou a arremessar aquelas ondas, arremessando eles longe, as ondas vinham como que engoliam. Eu não sei se você já esteve em situação assim, de uma tempestade. Eu já passei por uma pequena tempestade no mar também. Essa que eu te contei foi em terra, mas eu passei por uma tempestade no mar. Mas não foi daquela tão brava assim. Mas eu via que o barco que eu estava, eu via as ondas acima e o barco embaixo. E quando eu olhava, eu ficava em desespero. Eu me segurava em uma das madeiras assim, redondas do barco, porque quem já foi quase afogado no rio, para se encontrar agora vendo o mar naquela situação, eu digo para vocês, confesso, fiquei com medo. Medo tomou conta do meu coração. E eu me segurei daquela maneira, eu não soltava lá por nada. Mas eu vi as ondas subir acima do mar, ou do mar. As pessoas ficam desesperadas, porque nós percebemos que não tem como sair daquela situação. Um barco de madeira naquela imensidão de mar. Você vê as águas subindo, querendo sucumbir, e você fica mesmo em desespero. Aí eu imagino a situação dos discípulos de Cristo. Quando eles veem aquela situação, eles também entram em desespero. Olha que eles eram pescadores, acostumados a enfrentar até tempestade vindo sobre eles. Mas eles estavam ali e começaram certamente a usar os meios de defesa, mas não estava conseguindo ter sucesso. Aleluia. A tempestade também que vem sobre a nossa vida cotidiana, tempestade que muitas das vezes vem para o nosso país, tempestade como peste que assola a nação, a fome. Tem países que estão sofrendo com a fome, com guerra, com a economia, as finanças no país se findando e as pessoas em desespero, porque a fome começa
toma conta da nação. Tempestade assolando. A tempestade, muitas das vezes, ela vem, o vento sopra, mas no mundo espiritual, os espíritos malignos, eles se aproveitam da situação. Quando você vê um tornado, quando você vê esses ventos fortes que vêm arrastando casa, destruindo, o que é isso? Espíritos malignos se aproveitam da situação. E ele começa a agir, destruindo as coisas, complicando mais a situação. Ele busca a oportunidade. E as pessoas entram em desespero. Quantas famílias, muitas das vezes, estão passando por uma tempestade na tua casa, aflita, desesperada, porque o marido desempregou, e as finanças agora está se acabando. E o que fazer para dar de comer a sua família? Tempestade assolando em famílias que estão aí, que não tem muitas das vezes nada para comer em casa. Às vezes a saúde é abalada. Tempestade vem muitas das vezes não só no componente da família, mas cai um, cai dois. E desespero toma conta daquela mãe de família, daquele pai de família. Quando vem um, dois filhos, ou mesmo marido ou esposa, entra em desespero. É a tempestade assolando. Mas o crente tem a convicção de que Jesus está no barco. Amém, irmãos? Jesus está no teu barco, meu Deus. Aleluia. Glória a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Quando nós temos convicção de que Jesus está na nossa vida, ainda que as tempestades estejam de tal forma destruindo tudo, querendo acabar com tudo, e você vê perda de um lado, perda do outro, angústia vem, tristeza vem, o desespero tomando conta, mas você, a tua confiança tem que estar naquele que diz que está com você todos os dias até a consumação do céu. E os discípulos ali vendo tudo acontecer, e diz a Bíblia que eles vão até Jesus, que estava dormindo. Tempestade aí, e Jesus estava dormindo sobre uma almofada na popa do barco. Jesus dormia. Aleluia. Aquele que tem poder e domínio sobre todas as coisas, irmãos, ele dorme na grande tempestade. Jesus está vendo você sofrendo, padecendo, e você está dizendo: Jesus, o Senhor não está vendo tudo isso, não. Você cantou uma música aqui com esse nome, não foi? Por isso, porque o gigante aí, uma muralha aí, há uma tempestade aí, seja lá o que for, que venha sobre você, Jesus está na tua vida. Às vezes Ele permite para provar a tua fé, para ver que grau está a tua fé. E aí você tem que verdadeiramente confiar nele. Porque numa situação desta, quando vem assolando essa grande tempestade, só Jesus para entrar com providência. Aleluia, glória a Deus. E quando os discípulos olham, ele vê Jesus, e eles falam para Jesus, o que ele quis dizer para Jesus foi: mestre, não percebe que estamos perecendo? Mestre, acorda, não percebe que estamos perecendo? Eles acordam Jesus, mas eu entendo aqui que eles não acordam Jesus na expectativa de que Jesus ia dar um jeito daquela situação, não. Eles não sabiam que Jesus tinha esse poder para não mandar que o vento se calasse e o mar se acalmasse. Ele acorda com Jesus porque ele não tinha mais recurso. E eles chamam Jesus para quê? Nós vamos fazer agora, correr. Mata aí, Satanás, cada um vai ter que se virar agora. Cada um vai ter que enfrentar
o maíz, segurar no barco, quando o barco, né, as águas invadir, que não tiver mais como segurar o barco, a gente vai ficar ali. Madeira de banho vai nos levar para onde o mar quiser nos conduzir. A tempestade não conduziu. Estava à deriva agora. Não tinha mais controle sobre o mar. Não tinha domínio sobre nada ali. Agora eu esperava que agora era a morte que estava rodeando. Então acorda, Senhor, acorda. Nós já estamos perecendo. Em outras palavras, nós vamos morrer. Todo recurso se acabou. Aleluia. Mas Jesus acorda. Aleluia. Jesus se desperta. Aleluia. Diz que ele despertando, Jesus acorda, e quando ele vê aquela tempestade assolando, Jesus vê aquele vento forte batendo, ele vê a água entrando no barco, mas ele olha para os seus discípulos e vê que todos estão desesperados, todos sem esperança de vida. Quantas vezes a situação vem para a nossa vida que a gente se encontra nessas condições? O que faremos agora? O que é que eu posso fazer? Não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho força, não tenho como solucionar esse problema. Quem vai resolver isso? Quem pode? Há um que pode. Quando você clama a ele, te responde. Aleluia. Ele vem de encontro ao teu socorro. Ele é o teu socorro bem presente. Aleluia. Ele é Jesus, aquele que terra e céus, tudo que existe está sob o domínio dele. Ele disse que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Tudo está sob o teu controle. E quando ele olha e vê o mar naquele estado, e ele sabe que o vento está soprando, e ele diz para o vento: cala-te, vento, porque o vento estava soprando e o zumbido dele era forte. O zumbido dele era muito forte. E o Senhor Jesus, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, ele diz: cala-te, vento. Aleluia. E o mar que estava em movimento, porque o vento estava dando aquele choque nele, e o mar se movimentando darkamente, não aceitando aquilo. Mas Jesus olha para o mar e ele fala para o mar: acalma-te, mar. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo se tornou abundância, tudo se tornou tranquilidade. Aleluia. A tempestade pode estar assolando a tua casa, o desespero pode estar tomando conta, o adversário pode vir pelo meio querendo causar uma grande destruição, mas Jesus está na tua casa. Jesus está com as tuas mãos poderosas, aleluia, para repreender as trevas, para desfazer da tempestade. E os discípulos, quando vê aquilo, diz: que homem é este? Eu vi ele curando o homem da mão riscada, eu vi ele curando a sogra de Pedro que estava doente, que estava com febre, eu vi ele operando vários milagres, mas mandar que o vento se cale, mandar que o mar se acalme, que homem é este, que até o vento e o mar obedecem? Aleluia. Que homem é esse, igreja, que está na tua vida? Que homem é esse? Será que nós não entendemos este homem que diz que está conosco todos os dias até a consumação do século? Será que não entendemos o poder que este homem tem? E muitas das vezes ficamos nos lamentando um pouquinho as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então exalte e glorifique a Ele. Não se desespere, não murmure, não fique inquieto, mas exalte o teu Deus, porque Ele tem poder para te dar vitória, Ele tem poder para agir, Ele tem poder para solucionar, porque o poder foi dado a Ele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Aleluia. Ele quer agir sobre a tua vida, Ele quer operar sobre a tua vida.
Tem alguns irmãos que sempre ligam para mim, e aí eles fazem algumas perguntas sobre a Bíblia. Ontem mesmo uma pessoa estava mandando mensagem e questionando, querendo saber algumas coisas que não entendeu da Bíblia. E ali, dentro da medida daquilo que eu tenho conhecimento, então passo, aleluia, aquilo que foge, eu vou meditar, pesquisar aquilo que ela está pedindo, ele ou ela que seja, e assim a gente vai transmitindo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vamos estudando a vida de Jesus, vou falar porque foi uma resposta que eu dei para a pessoa. Quando você vai estudando a vida de Jesus e você vai vendo o poder que este homem tem, que ele demonstrou aqui na terra como homem, nos dando exemplo a cada passo, a cada decisão, a cada cura, a cada salvação, cada milagre que ele ia realizando, tudo que o Senhor ia fazendo. Você vai estudando a sua palavra, aquilo que ele diz, aquilo que ele falava, como homem, como ser humano. Ele estava aqui, nos dando um grande ensinamento, nos dando um show de exemplo, nos dando um show de poder sobre a tua vida. E aí ele vem agora e diz para nós: olha, maiores coisas vocês farão ainda. Aleluia. Aleluia. Aí como é que fica nós agora? Como ficamos nós agora? Cremos ou não cremos nesse Jesus? Aleluia. Porque ele veio, ensinou-nos, nos deu exemplo, venceu tudo, venceu o diabo, o pecado, tá? As enfermidades, curou. Diz a palavra, e o poder do Senhor era com ele para curar. Aleluia. Ele é curando, libertando, viu os endemoniados sobre aquelas pessoas possessas por espíritos malignos, demônios sobre aquelas pessoas. E quando chegava diante dele, naquele capítulo 5 está mostrando o demoniado de Gadareno, de Gadara. Quando aquele homem vem possuído por legião demoníaca, e aqueles demônios ali dão freio, porque quando eles chegam, eles deparam com quem? Aquele que tem o poder sobre os demônios. Jesus nos deu todo esse exemplo de vida, de poder, de autoridade, e ele disse para nós que é para nós fazermos o mesmo, e nós devemos fazer mais ainda no poder do seu nome. Aleluia. Eu acredito que meus discípulos, quando eles olham ou lembram dessa passagem, de que Jesus ter dominado o vento e o mar, que homem é esse, a expressão dele, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia. E este homem diz para ele: vá, pregue a minha palavra, no meu nome você vai expulsar demônio, vai expulsar enfermidade. Aleluia. Vai receber esse mesmo poder que eu tenho, estará sobre vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o que falta em nós? Levante a tua mão assim, levante a tua mão. Olha, o que falta em nós? Toma posse desse nome, toma posse deste nome, toma posse deste nome, toma posse deste nome, porque deste nome, essa autoridade para você desfazer em tudo aquilo que vem contra a tua vida, espírito maligno e doença, tudo que vem a poder do nome de Jesus. A tempestade pode vir, mas você pode se colocar de pé e repreender a tempestade e superar essas coisas no poder do nome de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que homem é este? Quando o demoniado vem,
sofrendo tanto tempo este homem. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que este homem, ele tirava as suas vestes. Esse homem vivia no estado tão lastimado, que carne podre ele comia, tudo, porque a pessoa possuía por esse espírito maligno. O demônio leva as pessoas a praticar isso. Elas não entram no sepulcro e comem a carne podre, apodrecida, coisa que nós não suportamos muitas vezes. O corpo estando ali, se já estiver em decomposição, o cheiro já começa a incomodar, mas os espíritos malignos do corpo da pessoa levam ela a comer aquela carne apodrecida, até mesmo no ser humano. E a vida miserável que aquele homem vivia. Mas Jesus, aquele que tem poder, este homem, quando os demônios verem a ele, já vão clamando em alta voz e dizendo para Jesus: que tem eu contigo, Jesus, Filho de Deus. Mas Jesus manda que ele saia, porque aqueles demônios já diz para ele: se a nos atormentar antes do tempo, então ele sabe que vai chegar o tempo deles ser lançado no lago de fogo. Ele sabe. E por isso eles já estavam se expressando para Jesus assim: já vem nos atormentar antes do tempo. E Jesus manda que ele saia dele, saia deste homem, espírito imundo. Manda que aqueles espíritos saiam daquele homem. E aquele homem é liberto. Aquele homem fica bem, aquele homem que agora seguia Jesus. Houve uma confusão muito grande. Porque nós sabemos que os demônios pediram para entrar na manada do povo. Eles entraram, se precipitaram e houve uma confusão muito grande ao dono dos porcos. Ele não permite mais entrar nesse detalhe. Mas eu sei que aquele homem, depois de liberto, ele quer agora seguir a Cristo Jesus, acompanhar a Cristo Jesus. Jesus diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e quando teve misericórdia de ti. Que homem é esse que até os demônios têm que se submeter? Ele trouxe esse poder para a sua igreja. Ele derramou esse poder sobre a tua igreja. E a igreja, tomando posse desse poder, da autoridade do nome de Jesus, e fazemos a tua obra. E nessa autoridade devemos assim pregar e expulsar todas as forças do mal, toda enfermidade que veio, todo mal que vinha sobre a vida das pessoas. Cada um de nós tem a autoridade dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Este homem poderoso está aqui nessa noite. Esse homem poderoso está aqui nesse momento. Esse homem poderoso, ele está aqui para fazer aquilo que ele faz. Ele acende o véu nos corações, ele faz acontecer aquilo que você precisa. É o momento deste. Alguém às vezes questiona isso, né? Questiona. Nós estamos aqui para cultuar, para dar ao Senhor o melhor de nós para Ele. Essa é a verdade. Mas como filho, Ele nos dá o direito de pedir também, sim ou não? E Ele mesmo diz: pedir, dá-se coisa. Então precisamos entender a palavra. Você veio adorar, mas você tem necessidade. Você diz: Pai, em nome de Jesus, não consegue. Ele não resiste a tua oração. Ele não resiste o teu clamor. A tua necessidade, Ele vem e atende, seja qual for a situação. Ele tem poder para dar basta em tudo. Aleluia. Você pode fazer isso agora. Você tem uma necessidade. Alguém aqui chegou com uma necessidade.
Algo que você crê que Deus pode resolver. Alguém segura aqui, se manifesta aí, dê um sinal aqui. Se tem alguém aqui que está ali, nossa irmã. Tem mais alguém aqui que chegou com a necessidade? Nossa irmã ali, nossa irmã Cátia também, nossa irmã Rônia. Quem mais aqui? Chegou aqui hoje, mas você tem uma necessidade. Você está clamando a Deus. Você quer que Deus resolva, né? Algo que para você, aos teus olhos, está difícil, mas você crê que Deus pode isto fazer. Aleluia. Tem mais alguém aqui que tem uma necessidade, que você sabe que dentro das suas possibilidades você não tem como resolver, mas você crê que Jesus, o nosso irmão ali também tem uma necessidade, nosso irmão Jair também tem uma necessidade que foge das suas possibilidades, mas você tem um Deus que tudo pode fazer. Que homem é este? Você vai dizer quando a bênção chegar, você vai dizer quando a resposta chegar, você vai dizer quando a solução chegar, você vai dizer que Deus é esse, que até isso que é impossível dos olhos, Ele pode fazer, tudo Ele pode fazer. Que Deus é este? Ele vai destruir toda a barreira. A Bíblia diz assim: que Deus é esse? Que Deus é este? Ele trabalha pelos seus. Ele trabalha por aqueles que eu amo, que eu servo. Deus, Ele trabalha pelos seus. Eu, na minha oração, eu disse para Deus, não aqui agora, né? Acho que foi ontem ou foi hoje pela manhã. Dizia a Deus: o Senhor diz na tua palavra que o Senhor trabalha por mim. O Senhor diz que o Senhor trabalha por mim, eu sou seu servo. Mas o Senhor diz que trabalha por mim, que o Senhor peleja em meu favor. Aleluia. Veja como Deus faz na tua vida. Nós não merecemos nada, mas Deus trabalha por você. Deus peleja por você. Por mais que o adversário tente lhe atrapalhar, ou dificultar a tua caminhada, ou tirar aquilo que você tem, mas Deus guerreia por você. Ele peleja por você. Ele vai de encontro à tempestade e tira você da tempestade e manda que a tempestade se acalme, se cale, aleluia, e lhe dará você a vitória tão desejada, tão precisa, aleluia. Ele vem de encontro a toda a força do inimigo e te dá vitória. Glória a Jesus. Então exalta o Deus. É um culto que você está aqui adorando, mas é um culto também de solução. É um culto também de basta. Aleluia. O basta de Deus nessa situação que você está vivendo. Sabe que Deus tem um momento certo para dizer o basta? Se é hoje, receba dele a tua glória. Aleluia. É hoje, receba dele, glorifica ele, exalta ele e agradece já a ele. Porque eu já disse aqui que eu já estive em situação e chegou o momento, eu levantei, cheguei tarde no culto e eu estava numa situação tão difícil que só Deus para mudar o quadro da minha vida. Os meninos foram dormir, minha esposa também, eu fiquei ali acordado. Então eu disse: vou orar. Saí do quarto, dobrei o meu joelho e eu entrei, invadi os céus. Oração cheia de fé, você invade os céus. Invade os céus. Aleluia. E na minha oração eu dizia: Deus, dá um basta. No final da minha oração, dá um basta, Senhor. Dá um basta. O limite chegou. Eu peço ao Senhor aqui agora, dá um basta nessa situação. Para a glória do nome de Jesus. Naquela semana chegou o conhecimento. Na outra semana a solução chegou. Aleluia. Deus tinha dado basta. O quadro mudou da minha vida, do estado que eu me encontrava, como se diz, da água para o vinho. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso esquecer, nem me testemunhar disso que Deus fez na minha vida. Quando você ora rasgando os céus, tenha certeza a resposta vem. Aleluia. Glória a Deus. Deus se levanta para vir em seu favor. Deus se coloca de pé para vir em seu favor e em seu socorro. Tem momento que você tem que dizer para Deus quando você não aguenta mais. E se nessa noite você está se sentindo assim, Deus,
não dá mais para aguentar isso. Tem mulher que diz assim: não dá mais para aguentar esse homem, Jesus. Tem misericórdia. Converte esse camarada, dá um jeito. A situação é tão crítica que chega um momento que a mulher se desespera e diz: Deus, dá um basta. Conversa, Senhor, porque eu não aguento mais. Chega um limite, o ser humano tem um limite. Tem um limite que a gente não suporta mais. A Bíblia diz que Deus nos dá, nos prova até onde a gente pode suportar. Então chega um momento onde você não aguenta mais o limite. Você diz: Deus, tem um limite. Aleluia. Talvez você não fez isso. Talvez não chegou ao seu limite, você está aguentando. Amém? Mas se chegou o limite, dá um brado, porque o meu limite chegou. E eu clamei a Deus e Ele veio meu socorro, porque Ele viu que bastava. Aleluia. Deus, Ele viu o limite de Jó, Ele veio o socorro. Amém? Deus está vendo o seu limite. Deus está vendo que você não aguenta mais. E você vai dizer que Deus é este. Chegou o momento, chegou a hora, e Ele trouxe a solução, Ele trouxe o basta, Ele trouxe a resposta. Vamos ficar de pé nessa hora, crendo nesse Deus, crendo no poder desse Deus, crendo na solução desse Deus, crendo no milagre desse Deus, crendo na resposta desse Deus. Ele é poderoso, aleluia. Que homem é esse? Que até o vento do mar lhe obedece. Oh, aleluias, aleluias. Ele traz o basta nessa noite. Ele traz a solução nesta noite. Oh, aleluias. Vem os três, vem receber a bênção. Os três que levantaram a mão, vem aqui à frente. Vamos se tratar com vocês agora. Aleluia. Vamos te ajudar nessa sua fé. É hoje o basta do Senhor. É hoje a solução de Deus. É hoje a resposta do Senhor. Aí basta ouvir a pecado. Aleluia. O Senhor é bom e Ele cuida dos seus. Ele vela pelos seus, Ele trabalha pelos seus. Então vamos orar agora, igreja. Aleluia. Eles têm necessidade, eles ou aquilo que eles não podem fazer. Aleluia. Você pode ter também alguma necessidade que não seja semelhante, mas você está crendo que Deus vai dar providência. É o mover das águas. Amém? É o mover do Espírito Santo. É o Senhor agindo aqui e agora. E a sua fé de evidência e operar de Deus para a glória e louvor do Deus Santo e eterno nome. É Ele que faz acontecer. Aleluia. 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 Nosso Deus, nosso Pai,
Estamos na tua presença, Senhor. A sua palavra foi pregada às situações aqui nessa noite. Meu Senhor, te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor venha dar o basta, que o Senhor venha trazer a solução, que o Senhor venha guerrear nesta hora em favor do teu filho e das tuas filhas, meu Senhor. Senhor Pai, tu sabes, ó Deus, a necessidade, Senhor, de cada um. Tu sabes, meu Deus, que há algo impossível aos teus olhos, mas, Senhor, para ti nada é impossível. Para ti, Senhor, tem providência. Para ti, Senhor, tem solução. Para ti, Senhor, tem a cura, o milagre. E por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, traz, Senhor amado, a calmaria, traz, Senhor, a solução, traz, Senhor amado, a providência sobre a vida do teu filho, Jesus. Vai assim, meu Deus, para a tua glória, vai assim para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que abre as portas, tu és o Deus da causas impossíveis, tu és o Deus da solução, tu és o Deus que tira, que liberta, que tira da oração, que tira da ignorância. Tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que abre as portas que não tem, tu és o nosso Deus que a causa que está lá embaixo, tu és aquele que vem e coloca para cima, tu és aquele que é aquela que faz o teu filho se levantar e fez escuro. Pai, em nome de Jesus, vem trazendo nesta hora a sua solução, vem trazendo nesta hora o laço, vem trazendo, meu Deus, a calmaria sobre as situações, a bonança, Senhor. Faz acontecer, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor. O Senhor é Deus, aquele que sara, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que providencia, aquele que verdadeiramente tem poder para solucionar todo e qualquer problema. Oh, aleluias! Tu és o Deus de já, tu és o Deus da providência, tu és o Deus da solução. Por isso, Senhor, estamos agradecidos a ti, porque o Senhor tem dado uma providência. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele, vamos exaltar o nome.